Fala aí, nação bugrina, voltando do trabalho, né? E pra gente ter um tempinho mais aí pra falar sobre as coisas do Guarani. E não vou poder ficar olhando pra câmera, é uma câmera fixa. Sobre as coisas do Guarani que aconteceram aí nos últimos tempos, né? Contratação do Hélio Cizenando, que pra mim, ao meu ver, acabou sendo uma boa contratação. O cara tá em alta, fez um bom trabalho aí no Capivariano. E também pelo fato de que muitos que foram aí preferidos pelo Guarani deram um não, né? Por vários motivos, não apenas financeiro, mas também por questão contratual, já estão em outro trabalho, estão bem encaminhados e não aceitaram aí a chamada do Guarani para treinar a equipe do Bugre. Então acabou sendo uma boa contratação aos meus olhos aí, do que era possível, né, pessoal? Infelizmente são as condições que a gente tem. Sobre os jogadores que ele tem trazido aí jogadores de confiança dele, que fizeram uma boa campanha no Campeonato Paulista, então acaba sendo bastante interessante. Eu acredito que nós precisamos aí de um elenco que haja disputa interna, né? Para o jogador não se acomodar e ficar um só de titular e a gente não ter uma recolocação, mesmo porque a Série C é um campeonato relativamente longo, apesar de ter semana de recuperação diferente dos outros campeonatos, que são 2 jogos por semana. A gente tem aí um prazo um pouquinho maior, que dá tempo de uma recuperação, mas não dá para jogar o campeonato todo apenas com os titulares. Então vieram aí em boa hora. Agora, sobre o jogo treino, né, que o Guarani acabou fazendo com o Audax, o resultado foi de 4-1, gol do Jonathan, Luca e alguns jogadores que já estavam aí no elenco. Claro que o jogo treino ele foi dividido aí em 3 partes, 3 etapas, e todo mundo participa praticamente. O treinador faz várias trocas. Se a gente levar em consideração que anos atrás aí o time do Guarani perdia jogo treino para a equipe da Sub-20, né? Então acabou sendo aí interessante, já é interessante. E lembrar que ultimamente o time só fazia um gol por jogo, né? O Campeonato Paulista foi aí praticamente isso quando fazia. Então acabou sendo interessante esse jogo treino contra o Audax. Colocaram a rapaziada para jogar, para correr, para se movimentar, e assim vão fazendo os treinamentos até a estreia do campeonato da Série C contra a equipe do Maranhão fora de casa. Uma coisa que me preocupou um pouco, mas eu consigo entender bem também, é a questão do atraso de salário, né? Que a gente teve essa notícia aí, que o Guarani atrasou um pouquinho aí os salários dos jogadores. Isso é muito de fluxo de caixa e a gente entende. Agora, não pode, né, contar com o ovo antes aí da galinha. Então, por exemplo, perdemos aí pro Castanhal, fomos eliminados, era uma grana boa que poderia dar conta aí de pelo menos parte dos salários. E o Guarani fez aquele papelão jogando lá em Castanhal. Não jogou nada, fez um gol apenas e acabou sendo eliminado nas penalidades. Com todo respeito ao Castanhal, que jogou com vontade, com empenho. Mas o Guarani tem peças aí de maior valor financeiro, e a gente vê que financeiro não adianta nada se o jogador não tiver um mínimo de vontade e se o treinador também, né, não colaborar. Um fato interessante sobre o treinador, que saiu do Guarani, ele não foi demitido, né? Ele foi encerrado o seu contrato, normalmente não foi demitido. O contrato dele acabou e o Guarani apenas não renovou. Ele foi para Inter de Limeira e lá fez um jogo treino ganhando de 8-0. 11-0 da equipe da Inter de Limeira, Sub-20. Agora convenhamos, né?
A Inter de Limeira sub-20 não é a mesma coisa que um Guarani sub-20, com todo respeito também, mas são coisas bem diferentes, então não dá pra gente ter esse comparativo. A gente viu no campeonato todo, inclusive no final da Série C, que o treinador não foi tão bem, fazia mexidas muito equivocadas e acabou atrapalhando a gente no campeonato, inclusive o Campeonato Paulista, que o Guarani deveria ter se classificado para a segunda fase, não classificou, e isso também é mais um motivo de grana que poderia ter entrado e não entrou. Então a gente soma Campeonato Paulista, Copa do Brasil, aí sim daria para esse fluxo de caixa andar direitinho, mas não andou, a gente não conseguiu, os jogadores não tiveram a competência de pelo menos passar para a segunda fase, no caso para a segunda ronda, como se diz, da Copa do Brasil, e acabou tendo aí esse, não prejuízo, mas a falta de caixa, a falta de entrada de dinheiro no caixa da equipe do Guarani, e acabou atrasando o salário. Agora eles vão acertar aí, provavelmente devam ter ajuda aí do investidor também, e colocar as contas em ordem. O interessante é que jogadores estão chegando, a gente tem uma expectativa boa, pelo menos para o começo da Série C, que é ali depois do terceiro, quarto jogo que a gente vai entender como que a equipe do Guarani vai funcionar para a Série C. Antes disso, acho muito difícil, vai ser mais na base da raça e na vontade, e é isso que a gente está esperando, né? A raça e a vontade, porque se a gente for dar uma analisada em alguns jogos, comparando, Botafogo de Ribeirão, Guarani e Botafogo no Brinco de Ouro, comparando com a vontade que o Guarani correu contra o Palmeiras ali no último jogo, são coisas bem diferentes, né? Então a gente sabe que faltou um pouco mais, aquele pouco mais que poderia ter classificado a equipe do Guarani para a segunda fase do Campeonato Paulista. Então é isso, sempre que eu tiver um tempinho, estiver voltando de algum lugar, né, os lugares que eu trabalho às vezes são um pouco longe, tem um pertinho de casa, mas são dois que tem um belo estirão aí pra gente navegar junto com vocês. Me perdoem por não poder ficar olhando pra câmera, né? A gente tá dirigindo, tem que prestar atenção no trânsito. E eu vou colocar no primeiro comentário fixado também as regras, né? A pessoa for falar aí, o cara tá dirigindo e gravando, mas eu estou dentro das regras. Vou colocar aqui embaixo para vocês verem como funciona. Então é isso, só pra gente trazer notícias mais quentinhas aí e também fomentar esse canal aqui, que é o Sempre Guarani Lives, que eu quero que vocês se inscrevam também, que esses vídeos eu vou jogar todos no Sempre Guarani Lives, e também os vídeos lá que a gente faz o Sala de Redação, quando faz comentários assim mais aprofundados sobre algum tema relacionado com o nosso bugre. Muito bem? Olha, muito obrigado, eu espero que vocês gostem. Coloquem os comentários aí embaixo do que vocês acham. E é sempre assim, né? Sempre muito democrático, não precisa concordar comigo não. Coloquem seus comentários, e muitas vezes até os comentários que vocês fazem nos levam à reflexão, e a gente acaba até mudando de ideia, por que não? A gente pode mudar de ideia sim, não fica engessado para sempre nas mesmas ideias. Então, ó, brigadão por hoje aí, e até a próxima.